para as dúvidas, tá bom? Eu vou fechar minha câmera. Júlia, quando você quiser começar, fique à vontade. Olá, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Vocês, por favor, me falem se estão conseguindo me ouvir bem e, enfim, ver bem. Eu posso tirar minha câmera também, se precisar. Sim, Júlia. Mas se a internet pode deixar com a câmera, se você preferir. Tá, se vocês acharem que tá cortando, aí vocês me falam, que eu tiro a câmera. Ou eu tiro a câmera. Tá. Você que sabe. Só um segundinho. Dá pra ver, né? Tá. Opa, tá ao contrário. Então, espera só um segundo. Desculpa, gente, tô com duas telas. Vai ficar confuso. Pronto. Tá dando para ver, né? Então, bom, obrigada. Primeiro eu queria agradecer a Jaque pelo convite, e também é um convite muito especial, que a gente trabalhou junto, né? A gente fez parte, teve o mesmo orientador na saúde pública, na Faculdade de Saúde Pública da USP durante o meu doutorado, então é um prazer fazer parte dessa palestra, e é um prazer, espero que vocês possam, que vocês, enfim, gostem e que vocês aproveitem. Então, bom, então a minha função hoje era falar um pouco sobre a epidemiologia, né, e as suas aplicações, uma introdução à epidemiologia, e eu vou começar falando um pouquinho sobre, fazendo um resumo sobre o que é epidemiologia, falar sobre as principais medidas na epidemiologia, falar um pouco sobre a epidemiologia descritiva e a analítica, e, por fim, falar um pouco da busca, mesmo que constante, pelo entendimento das relações de causa e efeito. Então, primeiro que é epidemiologia, então existem várias definições do que é epidemiologia, se fala que é uma área do conhecimento, ou só uma ferramenta, mas a gente usando essa definição do Almeida Filho e Roqueirol, de 2006, seria a ciência que estuda o processo, né, de saúde e enfermidade, saúde e doença na sociedade, analisando a sua distribuição populacional e os fatores que determinam o risco dessas doenças ou agravos. Lembrando que a gente também fala em agravo, porque, por exemplo, outros agravos como violência também, né, são foco da epidemiologia e não são propriamente uma doença. E promovendo, então, medidas específicas de prevenção, controle e erradicação, e também promovendo a proteção, promoção e recuperação da saúde individual e coletiva. Dessa forma, informando a tomada de decisão. No entanto, diferente da clínica, a epidemiologia, ela não se preocupa exatamente com o processo individual de adoecimento, né? Então, ela se preocupa com quais os fatores que vão levar à ocorrência da doença em uma determinada população. Então, são fatores que levam ao adoecimento daquele grupo ou daquela comunidade. Então, dos objetivos da epidemiologia, o primeiro deles é entender a distribuição, a magnitude dos problemas de saúde nas populações, nas comunidades, e para isso é muito importante a gente descrever os agravos, as doenças, em termos de tempo, lugar e pessoa. Então, tempo é quando, lugar é onde, pessoa é quem. Então, a gente pensando um pouco, por exemplo, daqui a 20 anos a gente vai olhar para a epidemia de Covid, né, a pandemia de Covid, e vai falar, então a pandemia de Covid, ela aconteceu, então, em todo o mundo, ela começou em tal lugar, né, começou na China, enfim, foi se espalhando, acometeu todo o mundo, todo o planeta, e ocorreu entre final de 2019, 2021, 2022, e acometeu todas as pessoas, porém, principalmente, levou a óbito, por exemplo, mais as pessoas idosas. Então, a gente tem que descrever em termos de tempo, pessoa e lugar.
Um outro objetivo da epidemiologia é identificar quais os fatores que determinam aquela enfermidade de uma população. Então, pegando esse exemplo da figura, na questão, para entender a asma, por exemplo, a gente tem como objetivo entender o que pode causar a asma, nesse caso. Então, quais os fatores? Será que é o cigarro, uma alimentação, a poluição, a temperatura, os fatores climáticos, aspectos genéticos, patógenos? Então, quais esses fatores que podem determinar que uma população, né, que as pessoas se adoeçam de forma geral mais ou menos pela asma, e baseado na identificação dessas causas, quais as medidas de controle que a gente pode tomar. Então, sempre pensando de entender a causalidade para partir e tentar incluir, implementar medidas de controle. A gente também tem como um dos objetivos predizer novas ocorrências. Então, pensando nos casos da pandemia na Índia, a gente viu, esse é na Índia, né? Pensando nos casos de Covid, a gente viu várias curvas epidêmicas durante o ano passado, durante esse ano, predizendo, por exemplo, a onda da epidemia, como ela ia ser, ou as novas ondas epidêmicas. Então, a gente usa a epidemiologia, ferramentas epidemiológicas ou modelos, nesse caso, matemáticos, mas que estão junto com a epidemiologia, caminham juntos, para, por exemplo, entender e predizer novas ondas de uma pandemia, ou em novos locais. E, por fim, para proporcionar, né, dados essenciais para o planejamento, execução e avaliação das ações de prevenção, controle e tratamento de doenças, bem como estabelecer prioridades. Então, como prioridades, a gente, por exemplo, pode ter como prioritários, no caso ainda da Covid, por exemplo, pessoas mais idosas e estratégias de controle. Então, esse gráfico, ele é muito interessante, foi feito, né, foi um estudo publicado acho que foi março ou abril do ano passado, que que não sei se todo mundo viu o gráfico, mas acho que ele foi bem divulgado na mídia, para ver qual que seria o impacto das diferentes estratégias de controle na curva epidêmica da Covid. Claro que sempre é um pouco diferente, né? Não é um modelo que tem uma predição, a gente não tinha como objetivo que isso predizesse completamente o que ia acontecer, mas você usava esses métodos para ter uma ideia de que se a gente implementasse medidas mais duras ou menos duras, como essas medidas iriam impactar a curva da doença. Mas isso é utilizado não só para Covid, mas é utilizado para, por exemplo, predizer inclusão de tratamento para tuberculose, ou ações de busca ativa para casos de tuberculose ou outras doenças infecciosas. Enfim, ele é usado, o uso dessas ferramentas é utilizado para várias doenças na epidemiologia. E quais as principais medidas que a epidemiologia usa para medir tanto medir as doenças, o quanto que essas doenças estão acometendo uma população e quanto elas estão, por exemplo, levando à morte aquela população. Então, a gente tem algumas medidas que eu vou trazer. Temos a prevalência e a incidência, que medem a morbidade, né, ou as doenças na população, e a mortalidade e a letalidade, que medem o quanto, que são medidas de morte, né, de eventos de morte, eventos óbitos, mórbidos, aliás. Então, a primeira delas é o coeficiente de prevalência. Julia. Oi. Eu tinha uma pessoa apresentando. Pessoal, tenham cuidado com o microfone, com a câmera e a apresentação, tá? Para atrapalhar a apresentação da Júlia. Tá. Júlia, pode continuar. Vocês conseguem ver meus slides? Ou tá tudo certo, né? Tá, vou continuar então. Pronto. Pode interromper se precisar. Então, a primeira delas é o coeficiente de prevalência, ou a prevalência, que na verdade é a proporção de pessoas que possuem uma determinada doença, um determinado agravo, né? Então, a gente pode perguntar, por exemplo, assim, bom, quantas pessoas no Brasil atualmente têm asma? Ou, por exemplo, quantas pessoas no Brasil possuem depressão, né?
quando a gente pergunta num determinado ponto, a gente chama essa prevalência de ponto. Então, seria no atualmente. E a gente também pode se perguntar, bom, quantos indivíduos estavam com asma ao longo de 2018 ou ao longo de 2019, por exemplo. Então, a gente pode usar essa prevalência de ponto ou prevalência de período. Então, para fazer esse cálculo, ele é muito simples, é basicamente o número de pessoas doentes dividido pela população que a gente está estudando. Então, sempre pensando naquilo que eu falei de pessoa, local e período, né? Então, é muito importante a gente sempre ter, se a gente vai, por exemplo, a gente pode calcular a prevalência entre idosos, a prevalência, então, por faixa etária, a prevalência em homens e mulheres, a gente pode calcular a prevalência, comparar a prevalência em diferentes locais, em diferentes países, então sempre pensando sempre em pessoa, lugar e período. E a gente pode expressar essa prevalência também de acordo com a frequência dela. Então, se é um evento muito comum, a gente pode falar em termos de percentual. Então, a prevalência de depressão é 2%. Ou a gente pode falar, bom, a prevalência de pessoas com HIV no Brasil é cerca de 2 em 1.000, ou 2 em 100 mil, vamos dizer. Então, é claro que isso vai depender de o quão frequente que é aquele agravo. E por que é importante a prevalência, né? Porque ela acaba sendo importante para planejar os serviços. Então, imagina que a gente tem, por exemplo, a gente sabe para planejar o número de leitos que a gente precisa para atender pessoas com asma, por exemplo, ou pessoas com HIV, que em média 1% dessas pessoas, por exemplo, com HIV, acabam precisando de um leito hospitalar ao longo de um ano, porque elas têm uma queda de imunidade, elas precisam ser atendidas, ou elas precisam, por exemplo, de kits para fazer um teste de CD4, ou elas precisam, por exemplo, do tratamento antirretroviral. Então, para planejar, comprar medicamento, planejar o uso, as necessidades de saúde daquela população, é importante a gente saber quantas pessoas possuem o agravo num determinado momento ou determinado período do tempo. E é importante a gente pensar que para a prevalência é importante, útil essa medida quando a doença, o agravo, ele possui baixa mortalidade ou um longo período de duração. Então, como eu falei, por exemplo, o HIV, ou a diabetes, a hipertensão, obesidade, então para doenças que têm um longo período de duração. Já a incidência, ela é mais importante para agravos, então ela mede o risco, ela mede o número de casos que estão desenvolvendo um evento de interesse durante um período de tempo. E ela já é mais utilizada quando um agravo ele é mais rápido, é mais dinâmico. Então, por exemplo, não faz sentido a gente falar assim, bom, qual que é a prevalência de pessoas com gripe? Se a gente pegar no ano todo, vai ter um monte, né? Se a gente pegar num mês, depende muito do mês, varia muito, porque as pessoas ficam gripadas e voltam, né? Então, assim, e se curam. Então, às vezes faz mais sentido a gente falar em casos novos, e também para medir esse risco de adoecimento. Então, a incidência, ela pode ser expressa como incidência acumulada, incidência, densidade de incidência. Então, a incidência acumulada, primeiro, a gente tem como denominador o número de pessoas num determinado momento do tempo. Então, por exemplo, a gente pode falar que a incidência anual de tuberculose em 2015 no Brasil era de 25 por 100 mil. E a incidência de acidente vascular cerebral entre idosos em 2005 também no Brasil era de 30 por 1.000 habitantes, por exemplo. Então, o cálculo é parecido com a prevalência. No entanto, aqui no numerador são somente os casos novos daquela doença ou agravo, não todos os casos existentes, e a gente está aqui como denominador, aqui número D, e no denominador a gente tem a população sob risco de adoecimento. Então, por exemplo, você tem que pensar quem tem o risco de adoecimento. Então, por exemplo, se a gente for falar em a incidência de câncer de colo de útero, a gente vai usar como denominador como numerador o número de casos novos de câncer de colo de útero e como denominador
as mulheres que podem ter câncer de colo de útero. Então, as mulheres em idade fértil, por exemplo, ou as mulheres entre 10 e 80 anos, enfim, a gente tem que pensar quem está sob o risco de adoecimento daquele agravo, né, ou aquela doença. E mesma coisa, expressando sempre de acordo com a frequência da doença. E a taxa de incidência, ela já tem como o numerador, o mesmo, né, o número de casos novos, num determinado período, mas o denominador, ele é o número de pessoas sob risco naquele determinado período de tempo. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem, por exemplo, 5 pessoas que contribuíram durante um longo de estudo. Geralmente a gente usa nos estudos de coorte, que acho que a Camila vai falar depois. E aí a gente calcula, então, quantas pessoas ano, por exemplo, as pessoas contribuíram no estudo. Então, essa pessoa, ela contribuiu durante 5 anos. Então, em vez de falar que a gente contribuiu por 1 ano, a gente vai falar que ela contribuiu por 5 anos. Essa pessoa contribuiu por 1 ano, essa por 2 anos, essa por 5, essa por 4 e assim por diante. Então, a somatória o denominador, em vez de ser 5 pessoas, vai ser o número de pessoas. Então, 4 mais 5, 9, mais 2, 11, 13 e 18. Então, aqui no denominador seriam 18 pessoas ano sob o risco de adoecimento. E aqui, no casos novos, seriam 3. 1, 2, 3 casos. Então, é um pouco diferente o cálculo, mas expressa o risco de adoecer ao longo de um período de tempo de acompanhamento que aquelas pessoas estavam sob o risco de adoecer. E a relação da incidência e prevalência, então, ela é interessante de ser discutida, por quê? Porque a prevalência, ela mede o quanto que as pessoas estão, né, tão doentes naquele determinado período, e a incidência mede os casos novos. Então, ou seja, quanto maior a incidência, a gente vai sendo adicionado casos novos aqui. E se as pessoas não morrem e nem se curam, e não saem do pool de casos prevalentes, a prevalência da população daquele determinado agravo vai aumentando. E de forma similar, se a incidência diminui e a mortalidade ou a cura ela é alta, a prevalência da doença numa população ela vai diminuindo. E dessa forma a gente tem que a prevalência ela pode aumentar. Então, se a duração da doença ela é maior, ela aumenta. Se aumenta a sobrevida do paciente, então, por exemplo, se tem uma cura, se tem algum medicamento que aumente a sobrevida do paciente, se a incidência aumenta, se tem muita imigração de casos, então, muitos casos entrando naquela população, ou emigração de pessoas sadias, e imigração de indivíduos suscetíveis, ou melhora do diagnóstico ou do registro. E a prevalência pode diminuir se a duração da doença é menor, ou seja, as pessoas estão se curando, ou se elas morrem mais, então a letalidade aumenta, e se tem uma redução da incidência, emigração de casos, imigração de pessoas sadias e aumento da taxa de cura. Então, é exatamente os opostos, né, os complementares aqui. Os outros 2 indicadores que eu queria trazer, então, um deles é a mortalidade, acho que muitos de vocês devem estar muito acostumados já com a mortalidade, que é basicamente a ocorrência de óbitos numa população. Então, aqui a gente tem, por exemplo, nesse gráfico, o número de casos de morte por cada uma dessas doenças no Brasil. Então, acho que no Brasil não, acho que em todo o mundo esse. E para fazer o cálculo do coeficiente, taxa de mortalidade, a gente tem como na incidência o número de óbitos sobre a população exposta ou população sob o risco de morrer. Então ela é uma medida análoga à incidência, porque ela sempre, a pessoa tem que estar viva para morrer, então ela tem que estar sob o risco de vir a óbito, e o coeficiente de mortalidade, ela também pode ser expressa como pessoa, tempo e lugar, então você tem que pensar sempre, então, no Brasil, a gente pode expressar isso, por exemplo, para pessoas de diferentes faixas etárias, de diferentes sexos, em diferentes locais.
e pode-se expressar isso para diferentes causas de óbito. Então, ou mortalidade geral, a taxa de mortalidade geral, ou taxa de mortalidade para doenças específicas. Por exemplo, a taxa de mortalidade para o HIV, para a tuberculose, para a COVID, enfim, para o que a gente precisar expressar. E, por fim, o coeficiente de letalidade, que nada mais é que o número de óbitos por um determinado agravo dividido, ou, né, usando como o denominador, o número de pessoas com aquele determinado agravo. E, geralmente, é expresso em percentual. Então, o coeficiente de letalidade, como a gente viu em, enfim, várias doenças, basicamente, ele vai ser mais alto conforme a doença é mais severa, né? E mais baixo conforme a doença é menos severa. Então, ele expressa mesmo a severidade, a gravidade daquela doença. Então, para raiva, febre amarela, são letalidades mais altas, para tuberculose, para o HIV hoje, que tem o tratamento, o coeficiente de letalidade ele é bem mais baixo. Passei 20 minutos, né? Então, uma coisa que eu também queria trazer para vocês é para a gente diferenciar um pouco o que é a epidemiologia descritiva e a epidemiologia analítica, que eu acho que a Camila vai trazer com mais a epidemiologia analítica na segunda parte, né, do seminário. Então, a epidemiologia descritiva, ela tem como objetivo descrever a distribuição das doenças numa determinada população, tempo, espaço e local, como eu comentei anteriormente. Já a epidemiologia analítica, ela tem como objetivo investigar a associação entre exposições e desfechos. Então, entender quais as potenciais causas que estão levando a uma maior frequência, por exemplo, de um desfecho numa determinada população. E por que a gente usa muito a epidemiologia descritiva? Porque ela é importante, né? Porque você consegue identificar quem são os grupos mais vulneráveis, quem são os grupos que estão sendo mais acometidos por um determinado agravo ou doença. A gente consegue entender em qual época do ano, por exemplo, que aquele desfecho, o agravo aumenta e quando ele diminui, em quais municípios, regiões, né, e locais que têm mais doenças, se existem disparidades regionais, por exemplo, dentro de um município, entre diferentes estados, como no Brasil. A gente permite identificar, por exemplo, a distribuição em diferentes faixas etárias, entre crianças e idosos, como no caso da Covid. Permite a gente entender um pouco sobre as diferentes distribuições em diferentes perfis socioeconômicos, né, e demográficos, de forma geral. Então, na epidemiologia descritiva se usa muito, né, tentar, por exemplo, você produzir indicadores de acordo com o sexo, esses indicadores, né, de incidência, de prevalência, de mortalidade, letalidade, então, por idade, sexo, raça, por características familiares, por nível socioeconômico, enfim, durante diferentes períodos da vida, de acordo com comportamento, comorbidades, hábitos, enfim. Então, se tenta descrever mesmo a ocorrência daquele agravo em várias populações. Então, alguns casos, por exemplo, que se utiliza muito, então, para entender flutuações temporais, então, variações em períodos curtos, por exemplo, variações em períodos mais longos, que a gente denomina como a tendência secular ou histórica, variações cíclicas, que podem ser sazonais ou não. Então, por exemplo, para a mortalidade infantil, a gente fala que existe uma tendência secular, né, na redução da mortalidade infantil no Brasil. Isso permite, por exemplo, ver que desde 1930 até o ano de 2000, a mortalidade infantil diminuiu muito em todo o Brasil, de forma diferencial entre as diferentes regiões do país, mas diminuiu de forma considerável em todas as regiões do país. Se a gente fosse olhar somente no período do tempo, né, a gente não ia conseguir ver essa redução secular na mortalidade infantil no Brasil. Ou fazer, por exemplo, comparações nessas reduções entre diferentes locais. A gente permite, por exemplo, ver a sazonalidade. Então, aqui é a distribuição dos casos de dengue entre 2004 e 2020, e para isso você vê
a gente pode, por mês, né, a cada mês ou 2 meses, a gente permite ver que existe uma sazonalidade, existem ciclos de menor ou maior picos de epidemia que sempre acontecem mais ou menos na mesma época do ano. Então, existe uma sazonalidade na distribuição de dengue no Brasil. E entender a sazonalidade, entender a ocorrência, por exemplo, nos permite identificar quando uma doença ela sai do esperado, que, né, uma doença ela deixa de ser endêmica, que é a doença numa distribuição natural dentro daquela comunidade, ela passa, por exemplo, a ser epidêmica. E para isso a gente precisa definir, né, para uma determinada área, época do ano e população, qual é o número esperado de casos que a gente espera numa determinada pessoa, local e tempo, para saber quando sai do esperado e quando a gente vai saber que aquela doença virou uma epidemia. Lembrando só que a epidemia, ela pode ter abrangências diferentes, ela pode se caracterizar como um surto epidêmico, que é restrito no tempo e no espaço, por exemplo, um surto de infecção alimentar, os surtos de doenças de Chagas transmitidos por alimentos, ela pode ser caracterizada como uma epidemia mesmo, por exemplo, a epidemia da Zika entre 2016 e 2017, e pode atingir uma dimensão continental, como a AIDS e como a própria Covid-19. Mas, bom, como a gente sabe que, na verdade, a doença de fato saiu do controle, a gente saiu do esperado, então para isso a gente utiliza os diagramas de controle, que, na verdade, são representações gráficas da incidência esperada, e utiliza-se para isso também um limite máximo entre menor e maior, para saber, como se fosse um intervalo de confiança ou algo assim, mas não é bem intervalo de confiança, para saber se a doença passou do esperado nos últimos anos. A gente pode ver que a doença pode, né, ter tido uma epidemia, um aumento expressivo de número de casos acima do esperado. Então, para isso, geralmente, o que a gente utiliza são a distribuição nos últimos 10 anos, por exemplo, e excluir os dados referentes aos anos epidêmicos. Porém, se a gente sabe que uma doença deixou de ocorrer numa determinada área, ou, por exemplo, a febre amarela tinha quase não ocorria nos últimos anos no Brasil, ou, enfim, a gente pode, um ou outro caso de uma determinada doença, ou a raiva, por exemplo, já pode ser caracterizada como uma epidemia ou como um surto. Então, aqui é o diagrama de controle que a gente utiliza. Então, por exemplo, nesse ponto, no ponto pontilhado, é a média histórica. Então, o que acontece? Desculpa, a média histórica está aqui. Aí a gente traça, por exemplo, o limite máximo, que é com o quadradinho preto, o limite mínimo, que é o com quadradinho branco, e aqui é o número de casos em 2007, e a gente vê que, na verdade, a doença não passa do esperado. Então, apesar dessas variações, ela não se caracteriza como uma doença epidêmica, né? E do lado direito, eu trouxe um pouco dos casos de febre amarela que teve em 2017 e 2018. Então, a gente vê que, por exemplo, no monitoramento da febre amarela em 2017 e 2018, tínhamos um número, né, de casos que estavam acontecendo, em 16 e 17, 17, 18 e 16, 17, que teve esse surto de febre amarela. Então, no ano seguinte, os casos voltaram a ser menores, né? Não, isso aqui não é um diagrama de controle, na verdade é uma curva, né, epidêmica tradicional, mas que também nos serve para entender um pouco o comportamento da doença e visualizar, e entender a ocorrência de surtos epidêmicos, surtos e epidemias. Em relação à distribuição espacial das doenças, então, por exemplo, esse é o diagrama que a visualização espacial que John Snow fez para o surto de cólera em Londres em 1936. Então, foi uma das primeiras formas de visualização, onde ele foi plotando os casos de óbito para descobrir qual que seria a fonte descobrir a fonte que estava, onde estava proveniente a água que estava contaminada
pela bactéria. E aí, outra forma de visualização interessante, que a gente utiliza mais hoje em dia, são os mapas, né? Então, aqui, a gente consegue ver, por exemplo, a distribuição dos casos de microcefalia atribuídos à epidemia da Zika, né? Então, aqui seriam os casos de microcefalia atribuídos à Zika, que são somente os casos de microcefalia, o risco relativo de microcefalia. E aqui o risco cumulativo, a incidência de dengue, e aqui os casos, incidência de dengue, aqui os casos cumulativos de dengue. Zika, desculpa. Incidência cumulativa de Zika, e aqui os casos cumulativos de Zika. E com isso, né, enfim, você poderia se criar, por exemplo, hipóteses, utilizando a epidemiologia descritiva. Já a epidemiologia analítica, ela já parte de um raciocínio epidemiológico, elaborando um problema que pode ter sido, por exemplo, identificado na epidemiologia descritiva, e ela tenta relacionar uma exposição, né, ou uma causa a um determinado desfecho ou efeito. E para isso, então, se elabora um problema, define-se as hipóteses, define-se o desenho de estudo, que acho que a Camila vai falar mais para frente, seleciona-se uma amostra, uma população a ser estudada, aplica-se instrumentos, analisa-se os resultados e relaciona-se com o conhecimento existente. Então, existe toda uma forma de desenvolver os estudos epidemiológicos para avaliar essas relações entre causa e efeito, que acho que é uma aula só para isso, né? Então, eu não vou entrar em detalhe, mas eu queria só trazer alguns exemplos. Então, de um estudo mais descritivo, um estudo mais analítico para vocês. O primeiro é um estudo para avaliar a mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, em suas regiões, entre 2000 e 2011, da professora Débora Malta, esse estudo de 2014, e nesse estudo ela faz uma relação, então, aqui entre a mortalidade, a taxa de mortalidade padronizada, entre homens, mulheres, e ver aqui a tendência temporal. E da mesma forma, ela utiliza aqui, então, entre sexo e gênero, entre sexo e gênero, e aqui entre as diferentes regiões do país, e ver essa redução na taxa de mortalidade. Já um outro estudo de determinação social, né, determinantes de saúde, é um estudo de uma colega minha, a Ila Falcão, que foi publicado esse ano, que ela buscou entender os fatores associados ao baixo peso ao nascer a termo, com dados, com grandes bases de dados de saúde, dados SIDAX. E para isso, então, ela usou os dados de nascimentos vivos, e ela buscou entender quais os fatores socioeconômicos que estavam associados ao baixo peso ao nascer. Então, ela tinha uma hipótese, né, que ela imaginava, então, que os determinantes sociais, socioeconômicos, as condições geográficas, de domicílio, condições maternas, e os serviços de saúde e outros determinantes, né, intermediários e proximais, poderiam estar relacionados ao baixo termo ao nascer, ao baixo peso a termo. E aí, ela descreve, usando medidas, por exemplo, as odds ratios, os riscos relativos, essa medida de associação entre os fatores sociais, fatores econômicos e o desfecho dela. E com isso ela pode falar, por exemplo, que o número de visitas pré-natal que possuíam as maiores, ou seja, pessoas que não tinham, mulheres que não tiveram número de pré-natal, elas tinham um risco muito mais elevado de ter uma criança, né, nascida viva com baixo peso a termo. Então, serve para estabelecer as relações de causa e efeito. No entanto, nem sempre essas relações de busca de causa e efeito, elas são causais, né? Então, elas devem ser usadas, elas são centrais na epidemiologia para estabelecer essas relações, mas, no entanto, deve-se tomar muito cuidado para diferenciar associação estatística com causação, que será que a gente acha uma relação estatística, uma associação estatística, né, naquele estudo, porém, será que aquilo é causal?
Então, para isso, eu queria só relembrar, né, que existem, então, esses diferentes fatores que podem estar relacionados, né, a um determinado agravo. Então, sempre existem, por exemplo, fatores do hospedeiro, então, idade, sexo, determinação social, que foi, por exemplo, o que a Ilha estudou, mas também existem, por exemplo, outros agentes, no caso, né, então, agentes biológicos, agentes químicos, físicos, nutricionais, e questões de ambientes, como determinantes sociais, determinantes físico-químicos, temperatura, determinantes biológicos, a própria genética, a genética do hospedeiro, desculpa. Então, existem, assim, essa relação, ela é muito complexa. E quando a gente vai para os determinantes sociais da saúde, elas se tornam ainda mais complexas, já que a gente tem os determinantes então biológicos, os estilos de vida, que muitas vezes são muito difíceis de mensurar, as redes sociais, que são ainda mais difíceis de mensurar, e a gente o que a gente acaba mensurando são as condições de vida e de trabalho e as condições socioeconômicas. Então, só relembrando assim que para estabelecer uma condição, uma associação causal, é importante você ter uma hipótese estatística, né, uma hipótese epidemiológica, testar estatisticamente, mas sempre ter em conta, pensar que as relações, elas podem ser causais ou não. Então, é importante sempre ter uma hipótese muito bem determinada a priori, antes de você começar um estudo epidemiológico desse tipo. E só queria finalizar trazendo, na verdade, um pouco sobre causalidade, que é um assunto que eu acho bastante importante, acho que ainda é pouco falado, né, nos cursos de epidemiologia, que são essas teorias de causalidade. Eu trouxe só o modelo de Hoffman, que é de 76, ele é um modelo muito antigo de relações causais. Existem muitos outros modelos de relações causais disponíveis na literatura, como os DAGs, enfim, ou formas de investigar a causalidade, as relações causais. E esse modelo é bastante simples, então eu acho legal de trazer, que é a constelação de causas componentes e das causas suficientes, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma causa, a gente tem aqui uma constelação de causas que podem estar relacionadas, por exemplo, aqui é uma pessoa, por exemplo, ter uma fratura no quadril. Então, aqui seria o mau tempo, uma das causas é o mau tempo, uma outra causa é uma pista para pedestres que não foi adequadamente limpa e está escorregadia, uma outra causa seria a pessoa, quem fez a calçada escolheu um péssimo tipo de calçado que também é escorregadio, um outro é uma falta de corrimão, e aqui esse U é um universo de outras causas que a gente não conseguiu avaliar. E basicamente todas essas causas, elas vão, né, elas podem ser suficientes ou não para que uma pessoa escorregue e tenha uma fratura no quadril. Então, a idade, enfim, tem uma série de causas, né? Então, basicamente, a gente acaba classificando as causas entre necessárias e suficientes, que são aquelas que sem o fator a doença não se desenvolve, por exemplo, o vírus do HIV e a AIDS, que são outras causas são suficientes, mas não necessárias. Então, os fatores podem, mas eles nem sempre vão produzir uma doença. Então, por exemplo, a exposição à radiação e a pessoa desenvolver leucemia. Podem ser causas necessárias, mas não suficientes. Então, múltiplos fatores, por exemplo, para a gente desenvolver tuberculose, você precisa ter o Mycobacterium tuberculosis, porém, você também precisa estar com ou imunossuprimido de alguma forma, ou você está mais velho, ou o bacilo ele precisa se desenvolver, né? Então, não só se infectar, mas você precisa desenvolver. Então, seria uma causa necessária, mas não suficiente. E causas que não são nem suficientes e nem necessárias, que são as causas mais comuns, pensando que umas doenças, elas sempre são multifatoriais e, enfim, por exemplo, as dietas, o fumo, né, no desenvolvimento, por exemplo, das doenças cardiovasculares e do câncer. Então, o Rothman, ele traz essa divisão entre causas suficientes, necessárias não suficientes, enfim, e eu achei um modelo legal para trazer, mas lembrando que, enfim, tem vários tipos de modelos.
E, então, a mensagem que eu queria trazer, né, no final, é que a epidemiologia é uma importante ferramenta para entender o comportamento e a distribuição das doenças nas populações, que é essencial para fornecer evidências, né, das potenciais causas de um agravo e para subsidiar respostas a intervenções. Porém, algo que eu acho muito importante é que o conhecimento da etiologia, o conhecimento absoluto da etiologia de uma doença, ele é muito raro. E a gente sempre está construindo, né? A ciência é uma ciência, a ciência é algo em construção. Então, as nossas hipóteses epidemiológicas, a forma como a gente faz ciência, ela é muito pautada na nossa vivência, no nosso conhecimento. Então, eu acho que é importante para a gente conseguir fazer hipóteses inovadoras e testar hipóteses inovadoras nos nossos estudos, é necessário que a gente, às vezes, saia um pouco da nossa casa, do nosso status, das nossas vivências e busque novas vivências, né? Então, nesse sentido, por exemplo, eu acho muito importante a gente ter equipes diversas, ter diversidade nas nossas equipes, ter pessoas de com diferentes experiências, que tragam diferentes experiências de vida, de diferentes profissões, na epidemiologia isso é muito essencial, então ter pessoas com formações diferentes, porque isso faz com que as hipóteses sejam mais robustas, que sejam mais criativas e que a gente consiga, de uma forma mais inovadora, responder as perguntas de pesquisa que a gente imagina. Opa! É isso. Então, pronto. Acho que eu interrompi antes de acabar. Mas é isso. Júlia, muito obrigada pela sua apresentação. Você trouxe uma ementa de uma disciplina de epidêmio em 40 minutos. Foi brilhante, muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a Camila. Camila, fique à vontade para você fazer a sua apresentação. Júlia, se você puder ficar, eu sei que aí já a diferença de fuso são 4 horas, mas que a gente vai abrir para perguntas no final. E aí, se você puder permanecer aqui na sala, tá bom? Posso sim, ficar aqui quietinha. Eu vou passar a palavra para você agora, Camila. Tem uma boa apresentação. Tá, obrigada, Jaque. Eu vou colocar a apresentação aqui. Você me fala se apareceu. Tá aparecendo? Tá conseguindo ver a apresentação? Sim, Camila. Tá, vou começar então. Sim, mas ela não está no modo apresentação. Se você puder colocar no modo apresentação. Eu coloquei agora, ver se tá aparecendo. Não, continua ainda sem estar no modo apresentação. Deixa eu voltar então. Ah, peraí, que eu já achei. Deu certo?
Camila, tá aparecendo a apresentação, mas ela não tá naquele formato de apresentar. Se você achar melhor deixar assim, tudo bem também, dá pra gente ver. Ah, tá. Mas é porque eu coloco no meu Você tem que computador no modo colocar apresentação. em modo de apresentação antes de compartilhar sua tela. Aí você não consegue ver nada, somente a apresentação. Então, mas eu só tô vendo a minha apresentação mesmo. E mesmo assim não tá aparecendo para vocês, né? Então, é porque eu acredito que tenha duas opções de apresentar somente uma tela ou apresentar a tela toda, alguma coisa assim, em relação à mudança de apresentação. Aí você coloca para apresentar todas as telas, Tá, alguma coisa do tipo. tá. Deixa eu voltar. Camila, tente apresentar uma guia. Uma guia? Isso. Coloque o modo apresentação e tente Ah, ir tá. para uma guia. Não, a guia só tá aparecendo pelo Chrome. Vai ter que ser daquele jeito. Camila, você quer que a gente apresente para você? Peraí, já que eu acho que vai dar certo. Quando estava colocando para apresentar, a senhora estava clicando em a tela inteira, uma janela ou uma guia? Eu clico em uma janela. Tenta colocar pela tela inteira, eu Ela acredito inteira. que vai aparecer. Tá. Mas, peraí. Eu não tô conseguindo aqui. Peraí. Apresentar. Agora tá aparecendo? Sim. Ah, tá. Ok, obrigada. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer, eu queria começar agradecendo pelo convite, né? Eu e a Jaque nos conhecemos desde muito tempo e depois acabou que a gente seguiu esse mesmo caminho aí da epidemiologia. Então, gostaria de agradecer muito, parabenizar vocês pelo evento, que eu acho que é sempre muito importante, né? A gente está discutindo sobre a epidemiologia. Então, começamos agora, né, com a Júlia falando super bem sobre essa introdução à epidemiologia, vários termos que a gente usa, né? Então, foi muito enriquecedor. Eu acredito que agora vou explanar para vocês um pouco sobre os tipos, né, de estudos epidemiológicos. Acredito que alguns conceitos possam ficar um pouco mais claros também. Então, falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou fisioterapeuta, especialista em acupuntura, mestra em saúde coletiva pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente doutoranda em epidemiologia pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Bom, os objetivos dessa minha apresentação vai ser abordar a divisão dos estudos epidemiológicos e discutir, né, um pouquinho sobre cada um dos tipos de estudos epidemiológicos. Os tipos de estudos, em relação a esses tipos de estudos, né, como a Júlia começou dizendo sobre essa hipótese, né, que a gente formula antes de começar a fazer um estudo, então a escolha de como a gente vai delinear esse estudo, um delineamento apropriado, então, ele é crucial, né, para uma investigação epidemiológica. Cada delineamento, ele possui, né, as suas vantagens e as desvantagens, e isso vai depender muito da nossa hipótese, da forma, né, que a gente vai conduzir esse estudo.
E os epidemiologistas, eles devem considerar todos os potenciais vieses, fatores de confusão e tentar reduzir todos esses problemas que podem surgir em qualquer tipo de estudo, né, em que a gente tem que buscar sempre sanar todos esses problemas, né, da melhor forma possível, para que a gente não invalida aquele estudo. Então, começando pela uma boa hipótese e a escolha de um delineamento apropriado. Em relação a essa divisão, né, dos tipos de estudos, nós temos que os estudos, eles, no geral, eles se dividem em observacional e experimental. Dentro dos estudos observacionais, nós temos os descritivos e analíticos, e dos estudos descritivos se destacam, né, o relato de caso e a série de casos. Em relação aos estudos analíticos, nós temos o transversal, o caso controle, o corte e o ecológico. Em relação aos estudos experimentais, nós temos o ensaio clínico randomizado, o ensaio de campo e o ensaio comunitário. Então, eu quero tentar trazer aqui para vocês um pouquinho, né, sobre cada um desses estudos, o que diferencia, né, um estudo do outro e quais são as principais medidas de efeito que nós podemos usar em cada tipo de estudo. Começando pelos estudos observacionais, que eles permitem que a natureza determine o seu curso, o investigador, ele mede, mas ele não tem a intervenção, ele não intervém naquele problema de pesquisa. O estudo descritivo, ele delimita em descrever a ocorrência de uma doença numa população. Já o estudo analítico, ele aborda com mais profundidade as relações entre o estado de saúde e outras variáveis, né, que nós podemos analisar também para tentar controlar a nossa pergunta de pesquisa, o nosso desfecho, aquilo que a gente quer realmente estudar. Os estudos epidemiológicos, eles são, em quase toda a sua totalidade, os analíticos. O relato de caso e a série de caso, ele consiste numa minuciosa descrição do diagnóstico e evolução da doença de um pequeno número de pacientes. É o tipo mais básico de estudo clínico, ele tem uma grande tradição na medicina, e ele serve para elucidar os mecanismos das doenças e dos tratamentos. O relato de caso, ele tem grande importância nas doenças raras. Então, nesse tipo, né, de estudo, tanto relato de caso como de séries de caso, eles buscam ou explanar bem algum tipo, por exemplo, uma doença rara, né, como ela se comporta, ou também descrever um tratamento específico para algum tipo de algum tipo de doença. No entanto, geralmente isso é feito com um número bem restrito de pacientes, de indivíduos, né? As vantagens desses tipos de estudos são que eles são relativamente fácil e de baixo custo, e eles podem levantar hipóteses e sugerir algumas explicações, né, que depois podemos usar outros tipos também de delineamento de estudos para que a gente possa conseguir entender melhor essas hipóteses que podem ser levantadas nesses tipos de estudo. As desvantagens é que tem a falta, né, do controle, ou seja, é um estudo do caso, a gente não tem o controle, e ele é feito num número pequeno de indivíduos. Aqui, eu trouxe um estudo como um exemplo de um relato de caso, que é sobre o bloqueio de gânglio, do gânglio esferopalatino via transnasal para o tratamento de cefaleia, pós-raquianestesia. Nesse estudo, eles fizeram, o objetivo deles era apresentar a eficácia do bloqueio transnasal do gânglio esfenopalatino para o tratamento da cefaleia, e eles descreveram, então, um caso clínico, um caso, né, de uma pessoa que foi submetida no hospital de São Lucas, em Cascavel, no Paraná. Nesse outro exemplo, nós temos esse artigo que ele fala sobre a fisioterapia aquática no tratamento de osteoartrite de joelho, onde ele faz uma série de casos,
de 10 pacientes que têm o diagnóstico de osteoartrite de joelho. Esses pacientes, eles são submetidos a sessões de fisioterapia aquática e são, né, analisados depois se houve melhora, né, nos movimentos, por exemplo, de flexão e extensão do joelho. Dando continuidade aqui, indo mais para a parte da epidemiologia analítica, a gente vai começar falando sobre o estudo transversal. Esse tipo de estudo, ele é caracterizado pela observação direta da população em estudo em uma única oportunidade. Os participantes, eles são selecionados através de uma amostra de uma população definida, é feito um retrato da situação, ou seja, né, eu colho aqueles dados em um único momento, e ele consegue medir a prevalência do evento, né. A Júlia falou um pouquinho sobre a prevalência, eu vou falar um pouco mais para vocês o que é essa medida de prevalência. As medidas que a gente consegue ver, né, expressar no estudo transversal, são as medidas de prevalência e a razão de prevalência. A prevalência, então, ela é o número de casos existentes da doença, dividido, né, por uma determinada população que você está estudando. A razão de prevalência é a razão entre a prevalência dos expostos dividido pela prevalência nos não expostos. Nesse caso aqui, a gente vai, como se fosse um estudo hipotético, que a gente vai ver a prevalência de hipertensão entre aquelas pessoas que são obesas e não obesas. Então, nesse caso, a gente divide aqueles que são hipertensos, que são 78, dividido por 160, que é o total, né, de pessoas que são obesas. E nós temos uma prevalência de 48,75%. A prevalência nos não obesos, então, é 236, dividido por 1.107, que dá uma prevalência de 21,3%. A razão de prevalência é a prevalência nos expostos dividido pela prevalência nos não expostos, que no caso eu pego, né, essa prevalência nos obesos dividido com a prevalência nos não obesos. E encontro uma razão de prevalência de 2,3. Que isso quer dizer que a razão de prevalência de hipertenso nos obesos é 3 vezes maior a prevalência nos não obesos, tá? Então, quais são as vantagens do estudo transversal? Ele é mais rápido, é barato, ele é útil no estudo inicial e ele também pode levantar algumas hipóteses causais que depois a gente pode, por exemplo, fazer um estudo de corte, né, para tentar entender um pouco mais sobre os possíveis casos novos, né? A desvantagem desse tipo de estudo é que ele não consegue estabelecer essa relação temporal e ele é também inadequado para doenças raras. O estudo caso-controle, ele compara, então, os casos, que são os doentes, e os controles, que são não doentes, em relação ao nível de exposição e a um fator de risco suspeito. Então, ele vai comparar a chance de exposição nos casos com a chance de exposição nos controles. Os casos e os controles, eles devem permanecer a mesma população de referência. Os controles, eles não podem ter as doenças dos casos, mas eles devem ser comparáveis, e pode-se ter até 4 controles para cada um caso. Um exemplo que eu trago é o estudo sobre fatores associados ao lábio leporino, onde eles selecionaram como casos as mães que deram luz à criança com lábio leporino, e sem outro tipo de malformação, no período de 1991 e 1994, num determinado hospital. E os controles, eles selecionaram as mães que deram à luz as crianças nascidas imediatamente antes do caso, no mesmo hospital. Então, ambas as mães foram entrevistadas por enfermeiras treinadas e essa entrevista, ela tinha como objetivo levantar dados sobre gestações anteriores, uso de medicamento, tabagismo, dieta e outras exposições que essas mães poderiam ter tido. As vantagens desse tipo de estudo é que eles são rápido, barato e eles são úteis, né, para doenças raras.
No entanto, como desvantagem, ele também não fornece a incidência e é difícil fazer a seleção dos controles, porque esses controles eles têm que ser comparáveis, né, às vezes de uma mesma fonte, igual nesse caso que eu falei, onde eles pegaram, né, do mesmo hospital, as mães do mesmo hospital como controle para cada caso. A medida de associação que a gente consegue quando a gente desenvolve esse tipo de estudo é a razão de chances de exposição, que é a odds ratio. Então, a gente sempre faz essa tabelinha de 2 por 2, onde que a gente coloca os casos e os controles e aqueles indivíduos que foram expostos e não expostos a um determinado fator que eu quero. E a razão de chances, ela será a chance de exposição entre os casos dividido pela chance de exposição entre os controles. Nesse caso, é um estudo hipotético sobre diarreia, então, eles selecionaram os casos e os controles, e o fator de exposição é se essas pessoas teriam comido maionese. Então, a gente faz aqui, no caso, a chance, né, de 74 dividido por 5, dá 14,8, 120 dividido por 54, que dá 2,2. E a gente vai fazer a razão, né, de 14,8 dividido por 2,2, ou seja, que dá esse valor de 6,7. Aqueles, então, como a gente interpreta que aqueles que comeram maionese tiveram 6,7 chance de desenvolver, né, de ter a diarreia, que no caso foi o desfecho que nós avaliamos aqui nesse estudo. Os estudos de Court, ele então avalia a relação entre uma causa e o risco de desenvolver uma doença, um agravo ou um comportamento de saúde. É feito um acompanhamento da população ao longo do tempo, compara a ocorrência da doença em grupos de indivíduos com ou sem as características de interesse. E os estudos de Court, eles podem ser retrospectivos ou prospectivos. Os estudos de Court retrospectivos, todas as informações sobre a exposição e o desfecho, elas já ocorreram antes do início do estudo. Já nos estudos prospectivos, a exposição, ela pode ou não já ter ocorrido, mas o desfecho, ele ainda não aconteceu. As medidas de associação que a gente pode fazer, calcular nesse tipo de estudo são a incidência acumulada, a densidade de incidência e o risco relativo. A incidência acumulada, ela é o número de casos novos de uma doença em um dado período de tempo, dividido pelo número de pessoas livres da doença no início daquele período de tempo. Então, aqui tem um exemplo. Então, por exemplo, um surto de intoxicação alimentar, ele foi detectado durante um final de semana entre jovens que participaram de um retiro na Grande São Paulo. Dos 132 participantes, 90 apresentaram um quadro de gastroenterite aguda no domingo. A incidência acumulada, então, dos 90 casos novos de gastroenterite aguda, dividido pela quantidade de participantes, que foi 132, dando assim uma incidência de 0,68 ou de 68% por dia. A densidade de incidência, ela é o número de pessoas que se tornaram caso por um dado período de tempo, dividido pelo total de pessoas tempo sob o risco naquele período. Eu vou trazer esse exemplo aqui para vocês, que é um pouco parecido com aquele exemplo que a Júlia mostrou também. Então, nesse caso aqui, nós temos 7 pessoas que foram acompanhadas por 7 anos. Nesse caso, aqui, nessa parte, esses números, desculpa, da coluna, na parte direita, a gente tem o tempo de observação total das pessoas livres da doença. Então, aqui, o indivíduo 1 e o indivíduo 2, eles foram observados durante 7 anos e eles ficaram por todo esse período sem ocorrer a doença. Então, eles contribuíram por o tempo de observação livre da doença, 7 anos, tanto o indivíduo 1 como o indivíduo 2. O indivíduo 3, ele foi acompanhado,
né, por um período de 5 anos. No entanto, no segundo ano, ele foi acometido pela doença e no final do 5º ano, esse indivíduo veio a óbito. O indivíduo 4, ele contribuiu por 7 anos, então, por todo esse período de tempo, ele contribuiu sem se manifestar a doença. O indivíduo 5, ele contribuiu por 3 anos e depois houve uma perda de acompanhamento, né? Pode acontecer, por exemplo, no caso, o indivíduo se mudou, alguma coisa aconteceu, teve essa perda no 3º ano, então ele contribuiu com 3 anos de observação. O indivíduo 6 e o indivíduo 7, eles, no segundo ano, eles adoeceram, então o período sem a doença deles foram de 2 anos. Então, nesse caso aqui, pessoal, dos 7 indivíduos que nós avaliamos, 3 desenvolveram a doença, ou seja, nós tivemos 3 casos novos nesse período, né, de acompanhamento. O que a gente pode, então, expressar em relação a isso? Que a densidade da doença ao longo dos 7 anos de acompanhamento vai se referir ao número de casos novos do período, que no caso foram os 3, que será dividido pela soma do tempo que cada pessoa ficou sob o risco de desenvolver, que são esses valores aqui da direita que nós vamos somar, 7, 7, 2, 7, 3, 2, 2, que vai dar o total de 30. Então, nós vamos dividir os 3 casos novos pela pessoa tempo, né, dividido por 30, vamos fazer vezes 100 para ficar mais fácil a interpretação, que serão 10 casos por cada 100 pessoas anos em acompanhamento. Então, é dessa forma que é feito a interpretação desse tipo de dado, né, quando a gente calcula a densidade de incidência. O risco relativo, ele é expresso como a divisão entre a incidência dos expostos dividido pela incidência nos não expostos. Nesse caso, a gente tem 200 indivíduos que são fumantes e não, que foram acompanhados por 5 anos. E no final do estudo, a gente mostra os dados como é apresentado nessa tabela. Então, aqueles que se tornaram caso, aqueles que não foram casos, os expostos e os não expostos. Então, a gente vai fazer a razão entre a incidência, a incidência, e a gente obtém, então, um risco relativo de 8. O que isso significa? Que os fumantes, eles tiveram um risco 8 vezes maior de serem casos quando comparados com os não fumantes. Então, ele teve um risco relativo 8 vezes maior, aqueles que fumam. As vantagens do estudo de corte é que eles medem a incidência, eles medem a exposição antes do início da doença, e podem medir a relação da exposição com vários desfechos. A desvantagem é as perdas de acompanhamento, que podem distorcer o estudo, e geralmente eles são demorados e são caros. A minha tese, eu estou analisando alguns dados de um estudo de corte, que é o estudo SAB, que tem em São Paulo desde o ano de 2000, então são idosos que foram, né, eles fizeram um cálculo amostral e selecionaram alguns idosos de São Paulo para participar dessa pesquisa, e eles analisaram esses idosos em 2000, 2006, 2010, 2016. Então, essas foram as medidas que teve desses idosos. Então, no caso, alguns podem morrer, outros podem, no meio do estudo, se recusar a participar, e isso pode ser uma grande desvantagem e pode distorcer, né, alguma medida de associação que a gente quer verificar. Então, essas perdas, elas são bem importantes de serem analisadas também. O estudo ecológico, ele busca avaliar como que os contextos sociais, ambientais, podem afetar a saúde de grupos populacionais. Neste caso, a unidade de estudo, elas são grupos de indivíduo ou população, e geralmente são populações definidas geograficamente, por exemplo, bairros, municípios, estados e países. Aqui é um exemplo de um artigo
em que ele faz a proporção de óbitos, ele calcula a proporção de óbitos por causas mais mal definidas em idosos, relacionado com a taxa de pobreza, segundo a macro-região brasileira em 1997. Essa taxa de pobreza, ele calculou pela proporção da população com renda per capita inferior a meio salário mínimo. Então, ele dividiu, né, pelas macro-regiões, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, e ele viu essa relação, né, da taxa de pobreza com a proporção de óbitos por causas mal definidas. Então, esse estudo traz que eles sabem, né, que o conjunto da população idosa brasileira, cerca de 65% dos óbitos sem causa básica conhecida, ocorre também sem assistência médica. Assim, a maior proporção das mortes por causa mal definidas nas regiões com maior proporção de habitantes com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo sugere que a falta de assistência médica ao idoso está associada à pobreza. As vantagens desse tipo de estudo é que ele é de baixo custo, execução rápida devido às fontes de dados secundários disponíveis e conseguem estimar bem os efeitos de uma exposição quando ela varia pouco na área de estudo. A desvantagem são alguma qualidade de algumas fontes, né? A gente sabe que nós temos várias fontes de dados disponíveis que a gente consegue baixar e analisar esses dados e, no entanto, eu acredito que hoje, né, a gente tem uma boa qualidade de fonte de dados e isso talvez não seja tanto uma desvantagem. E outra desvantagem, não permitem associar a exposição à doença no nível individual. Então, eu só posso fazer, né, essas inferências a nível, não posso fazer essas inferências a nível individual, né, sempre a nível da população. Agora, passando para o segundo bloco, que é o bloco dos estudos experimentais, a gente vai começar falando sobre o ensaio clínico randomizado, onde nesse tipo de estudo, os indivíduos eles são alocados para grupos de intervenção e controle, de modo a serem submetidos ao novo tratamento, com o intuito de verificar os efeitos em condições controladas de observação. Geralmente, nesse tipo de estudo, é feita a randomização, onde todos os pacientes ele tem a mesma chance de ser alocado em cada grupo de estudo, ou seja, é feito um grupo de intervenção e um grupo de controle. E todos esses participantes, eles têm a mesma chance de estar tanto no grupo de intervenção como no grupo de controle. A alocação não é determinada pelos investigadores, nem pelos clínicos, nem pelos participantes do estudo, é feito nessa randomização, não tem, nesse tipo de estudo, não pode, por exemplo, a pessoa falar, não, eu quero participar de tal grupo, elas geralmente não sabem em qual grupo elas estão participando. A forma que é delineado esse tipo de estudo, então, geralmente nós temos uma população definida, é feita a randomização para aqueles que vão aderir, por exemplo, vão passar a fazer esse novo tratamento e aqueles que têm o tratamento tradicional. Então, ou um grupo, por exemplo, um grupo que vai testar uma nova droga, com um outro grupo que testa a droga, por exemplo, que aquela pessoa já faz uso. Então, existem vários tipos de testes, né, que pode ser feito, ou de uma droga com placebo também, e eles vão avaliar dentro, né, após a randomização, é feito esse tratamento, e eles vão analisar, então, quem melhorou, quem não melhorou, tanto no grupo de intervenção, como no grupo de controle. As vantagens desse tipo de estudo é que eles permitem criar circunstâncias que favorecem o controle dos fatores externos e permite avaliar o efeito de um determinado fator sobre o resultado. A desvantagem é que eles são caros e tem também essa questão dos aspectos éticos, né, que tem que tomar muito cuidado, né, de você delinear esse tipo de estudo de uma forma que seja também ético, né. O ensaio de campo, em contraste com os ensaios clínicos, eles envolvem pessoas que estão livres da doença, mas elas estão sob o risco de desenvolver.
podem ser utilizados para avaliar intervenção que tem como objetivo reduzir a exposição sem necessariamente medir a ocorrência do efeito sobre a saúde. Os ensaios de campo, eles geralmente envolvem um grande número de pessoas, o que pode tornar esse tipo de estudo caro e logisticamente complicado também. O exemplo desse tipo de estudo é a medida do chumbo sérico em crianças, né, que os ensaios de campo mostraram que a exclusão do chumbo na composição de tintas utilizadas para pintar domicílios, elas forneceram uma proteção às crianças. Já o ensaio comunitário, eles envolvem intervenções coletivas. Os grupos de tratamento são comunidades, ao invés de indivíduos, e esse tipo de delineamento, ele é particularmente apropriado para doenças que têm as suas origens nas condições sociais e que podem ser facilmente influenciadas por intervenções dirigidas ao comportamento do grupo ou do indivíduo. Eles são usados para avaliar a eficácia ou a efetividade de intervenções que buscam a prevenção primária através da modificação dos fatores de risco numa população. Um exemplo é desse artigo sobre educação nutricional e o consumo de frutas e hortaliças, onde é feito um ensaio comunitário controlado. Nesse estudo, ele foi feito num bairro pobre do município de São Paulo em 2004. A amostra deles foram de 80 famílias, e eles fizeram, o tipo de intervenção deles foi uma educação nutricional, né, que eles visavam aumentar a participação de frutas e hortaliças na alimentação familiar. Eles fizeram 3 reuniões, com 2 horas de duração em semanas consecutivas. Então, eles avaliaram o efeito imediato dessa intervenção. Essas famílias, elas foram divididas randomicamente em 2 grupos, um grupo de intervenção e um grupo de controle, e eles fizeram, né, a comparação se esse tipo de educação, né, dessa intervenção, que foi educação nutricional, ela pudesse modificar o comportamento e aumentar, né, o consumo de frutas e hortaliças dessas famílias. Bom, pessoal, as referências que eu usei para fazer essa apresentação foram os livros do Medronho, da Bonita e do Gordes, que são livros de epidemiologia. Acredito que, na verdade, eu gosto bastante desses 3 livros. Tem o livro do Sclo também, mas eu acho, talvez, para quem está se familiarizando agora com a epidemiologia, seja um livro um pouco mais complicado. Então, são as referências que eu acho que seriam mais adequadas. Então, era isso. Obrigada. Obrigada, Camila, pela apresentação. Nós tivemos 2 perguntas aqui no chat e por WhatsApp, e eu gostaria também, após eu fazer essas 2 perguntas, tanto para a Camila quanto para a Júlia, que se alguém quiser utilizar o microfone para tirar essas dúvidas diretamente com elas, fiquem à vontade, tá? Uma dúvida que colocaram no chat a incidência não contabiliza os óbitos, somente os casos novos de uma determinada doença? E a outra dúvida foi como calcular o N em estudo de caso controle. Eu vou fechar aqui o microfone, aí vocês fiquem à vontade para responder. Eu respondo a primeira ou não sei se Camila quer responder? Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo? Ah, sim. Tá. Pode responder, Júlia. Então, a primeira e a Camila responde a segunda. Tá. Então, a mortalidade, então, se você quiser fazer uma medida de número de pessoas mortas, né, estimar o coeficiente de mortalidade, a taxa de mortalidade, desculpa,
a morte, ela é vista, na verdade, a morte ela é vista como um caso novo, né? Então, porque isso pode ter uma vez. Então, ou você faz então é como se fosse uma medida similar à medida de incidência, à taxa de mortalidade. Então, quem que é o numerador, quem que está em cima, né? O número de óbitos por uma determinada doença ou por todas as doenças. E embaixo, quem está sob o risco de morrer, ou seja, as pessoas que estão vivas dentro daquela, né, população que você quer estudar, em termos de pessoa, tempo e local. E da mesma forma semelhante, se você quiser estudar um agravo ou uma doença, aí é o número de casos novos dividido pelas pessoas que estão sob o risco de ter aquela doença, né? Então, da mesma forma como a taxa de mortalidade, você vai ver em termos de pessoa, tempo e local, quem está sob o risco de ter aquela determinada doença. Mas, na verdade, a mortalidade é uma forma de cálculo de incidência, porque você só pode morrer uma vez. Então, é sempre um caso novo de óbito, no caso, né? Não sei se respondeu. Sim, essa é uma brincadeira legal, porque você só pode morrer uma vez, então todo óbito é uma incidência, um caso novo. Aí a próxima pergunta, Camila, sobre o N em estudo de caso controle, como calcular esse N? Oi, pessoal. Então, na verdade, tudo vai depender de qual, por exemplo, da doença, né? Um exemplo, se é uma doença muito rara, no caso, o tipo de estudo caso controle, ele é indicado para doenças, no caso, quando a gente vai averiguar doenças raras. Então, isso vai depender de qual que é, né, a prevalência dessa doença e, no caso, aonde que eu vou conseguir, nesse caso, ter esses casos, né? Eu consegui ter as informações desse caso. Por quê? Eu preciso de ter as informações desse caso e também preciso de ter a seleção dos meus controles, que é também uma questão, né, que a gente tem que tomar muito cuidado nesse tipo de estudo, que é essa seleção dos controles. Em relação à seleção dos controles, que eu apresentei, né, que a gente pode escolher até 4 controles para um tipo de caso, isso vai variar também, né, porque vai depender da onde que eu vou tirar esses casos, de como que eu vou fazer a seleção tanto desses casos como a seleção desses controles. No geral, né, nas pesquisas epidemiológicas, a gente sempre faz um cálculo amostral, quando a gente vai trabalhar com, né, com determinado tipo de desfecho. Então, isso vai ser, no caso, vai depender desse tipo de doença, né, que você for trabalhar, o tipo de desfecho que você quer trabalhar também. Não sei se eu consegui responder, mas acho que era basicamente isso. Se vocês quiserem complementar alguma coisa, vocês que são epidemiologistas há mais tempo. Júlia, tem mais uma pergunta aqui. Gostaria de entender um pouco mais sobre a densidade de incidência. Júlio, o microfone está desligado. Não, desculpa. Eu ia colocar a figura para explicar. Será que precisa ou não precisa? Se você quiser colocar, pode colocar, Júlia, que a gente tem um tempo ainda. Tá. Eu acho que seria legal, porque é um pouco mais complicado, né, de explicar a densidade de incidência. Acho que com a figura ficaria mais fácil. Opa. Aqui, né? Acho que vocês conseguem ver, não conseguem? Então, mais ou menos assim. Bom, basicamente, o que acontece? Na incidência normal, quando a gente fala assim, a taxa de tuberculose, a incidência de tuberculose no Brasil é X, né? O Y, a gente está se referindo à incidência cumulativa. Quando nos estudos de coorte, como a Camila falou, na verdade a gente acaba a gente tem que acompanhar a pessoa. Então, imagina que no estudo de coorte a gente vai falar assim, eu vou acompanhar sei lá, 500 pessoas, né? E eu vou acompanhar
do momento, tem o baseline, né, a linha de base, que é você, né, chama essas pessoas para serem acompanhadas, você vai lá, checa todo mundo e ninguém tem a doença. E aí você vai falar, eu vou acompanhar essas pessoas, vou ligar para elas mensalmente, vou ver se elas estão com aquela doença que eu estou investigando, sei lá, depressão, por exemplo, né? Durante o Covid, muita gente ficando deprimida, porque é complicado a situação para todo mundo, e aí eu tô ligando lá todo dia, todo mês, para ver, né, se a pessoa ficou doente. Então, imagina que isso aqui não é ano, é mês. Pode ser à medida que a gente quiser, ou ano ou mês. E aí, basicamente, ao longo do tempo, a gente vai contabilizando e vai falar, bom, eu liguei no primeiro mês, a pessoa tá saudável, no segundo mês tá saudável, no terceiro mês, e assim por diante. E essa pessoa aqui, por exemplo, ela está com depressão, e está com depressão no mês 1, essa aqui no mês 2, essa aqui no mês 3. Então, o que a gente fala, que durante o tempo que a gente acompanhou aquela pessoa, ela estava livre da doença, daquele agravo que a gente está investigando. Então, o que você pode considerar? Que aquela pessoa, ela estava livre da doença durante 5 pessoas ano, ou 5 pessoas mês, a unidade que você investigou. E então você acompanha, então essa pessoa aqui, se ela acompanhou por 5 meses, 5 anos, ela vai contribuir por 5 pessoas ano, né, aqui. Essa aqui por 1 pessoas ano, essa aqui por 2 pessoas ano, e assim por diante. Porque é o ano vezes o tempo de acompanhamento, a medida, né? Então, basicamente, quando você vem para o cálculo da taxa, aqui é o número de pessoas sob, né, que estão de risco naquele momento. Então, em vez de falar que é só o número de pessoas, é o número de pessoas por tempo de risco. Então, por exemplo, se a gente acompanhar 50 pessoas durante 1 ano, e se a gente acompanhar uma pessoa durante 50 anos, seria o mesmo denominador. Vocês entenderam? E aqui o número de casos novos. Então, é mais ou menos esse raciocínio, assim. Mas geralmente você nunca vai acompanhar uma pessoa, né? Você vai acompanhar uma série de pessoas. Mas é o número de pessoas vezes o tempo de acompanhamento que você acompanhou cada uma delas. Ficou mais claro? Sim, Júlia, ficou claro. A Ana está perguntando aqui no chat se em um estudo de coorte eu posso ter do tipo base populacional e o não base populacional. Eu posso ter um estudo de coorte de base populacional apenas com homens ou apenas com mulheres? Ou é errado dizer que a base populacional pode incluir apenas um sexo? Geralmente, a gente diz que o estudo é de base populacional quando ele é representativo da população, né? Por exemplo, o caso do meu estudo, do estudo SAB. Ele é um estudo representativo da população idosa de São Paulo, né? Um estudo que tem eles fizeram todo o processo amostral e eles avaliaram esses idosos, né, em todos esses anos. Nesse caso, por exemplo, se você quer investigar um exemplo, alguma endometriose, você quer fazer uma corte avaliar mulheres com endometriose. Então, no caso, você teria que ter uma corte só com mulheres, porque daí não teria como você ter uma corte com homens. Da mesma forma, se você quiser analisar, por exemplo, a incidência de câncer de próstata, você só pode avaliar, né, com homens, não tem como você avaliar com mulheres. Então, isso vai depender do desfecho, né, daquilo que você quer avaliar. Quer falar alguma coisa sobre uma das perguntas também? Camila, quiser complementar também o que a Júlia falou? Não, tá perfeito, eu concordo. Então, como a Camila falou, ele continua sendo de base populacional, mas depende da população de referência. Exato. Sim. Mas alguém, pessoal, sobre ensaio clínico, alguém tinha me perguntado? Cadê? Ah, não. Só se alguém quiser fazer a pergunta diretamente para elas também, não necessariamente no chat. Eu vou fechar o microfone, se alguém quiser perguntar.
pessoal, alguém tem interesse de fazer mais alguma pergunta? Senão, eu vou abrir para a Camila e para a Júlia, para elas fazerem as considerações finais. Vocês duas falaram brilhantemente sobre a epidemiologia, falaram o que a gente vê em um ano da epidemiologia em alguns minutos, né, brilhantemente. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Nossa, é muito importante a gente falar sobre esse assunto, principalmente agora que a epidemiologia está em evidência com a Covid, e que todo mundo agora é epidemiologista. Antes ninguém ouvia falar, achavam que a gente não fazia nada, e agora o tempo todo está na TV, falando sobre média móvel no Jornal Nacional. Nossa, quando iríamos imaginar isso, né? E, então, assim, muito obrigada mesmo pela presença de vocês, tá? E se vocês quiserem complementar mais alguma coisa, a gente está aí caminhando para o encerramento dessa primeira ação. Eu gostaria de falar que a nossa próxima ação será na segunda-feira que vem, sobre de prognóstico. Então, se vocês quiserem se inscrever para participar dessa ação, todos que estão aqui presentes, fiquem à vontade também. E é isso. Muito obrigada pela participação de todos. Queria agradecer, Jaque, o convite, agradecer a todo mundo que estava presente e a paciência em nos ouvir. E se alguém quiser te fazer alguma pergunta, pode me mandar um e-mail, pode pedir para a Jaqueline meu e-mail, ficou à disposição. Agradecer a presença de todos. Bom, eu também acho que só tenho a agradecer. Acho que está, como a Jaque falou, um momento muito importante da gente discutir um pouco mais sobre a epidemiologia. E é até engraçado, porque no mestrado, doutorado, eu sempre trabalhei com doenças crônicas, mas agora, por conta da pandemia, acaba que as pessoas falam, você faz doutorado em epidemiologia, então o que é tal coisa, né? Então foi bem... e eu acho que isso vai instigando também a gente a estudar mais, procurar um pouco mais. Só que, nossa, muito obrigada, foi um prazer, eu agradeço todo mundo que tenha se interessado. Eu fico à disposição também, posso colocar meu e-mail aqui para vocês, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem me mandar também, eu fico à disposição. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Júlia, Camila, um abraço para vocês. Espero vê-las em breve. Bárbara, gostaria de perguntar alguma coisa? Não, só agradecer, foi muito bom. Enriquecedor. Obrigada. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Até mais.